Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos aqui nesse vídeo. O objetivo aqui é a gente falar sobre pipelines de CI/CD para códigos de infraestrutura com Terraform utilizando o GitHub Actions. Tá? Para isso, na AWS, para isso existe um repositório com um código Terraform para fazer o deployment de uma infraestrutura simples na AWS, cujo deployment vai ser realizado através de um pipeline. Então, antes de entrar no pipeline, deixa eu só falar um pouquinho o que é esse código de exemplo e aí a gente entra no detalhe do pipeline. Esse repositório eu baixei ele aqui para minha máquina, eu clonei esse repositório, né? Então ele tem uma infraestrutura básica com bucket S3 deployado na AWS, onde alguns arquivinhos HTML vão ser depositados dentro desse bucket para configurar esse bucket como uma página web, tá? Então, depois que esse bucket for criado, as configurações de web server desse S3 for configurada, os arquivos da aplicação HTML forem depositados aqui dentro, esse bucket ele vai me fornecer uma URL, onde eu vou poder, através de um browser de fora da AWS, acessar essa URL que vai direcionar para o conteúdo HTML que está dentro do bucket, tá legal? Nesse mesmo repositório tem os arquivinhos HTML que a gente utilizou para esse exercício. Então tem um index.html com uma pagininha simples aqui, que vai trazer um olá, bem-vindo, aqui você irá tal. E caso a gente tente acessar essa URL em um caminho inválido, o Bucket S3, o serviço de web server do Bucket S3, vai direcionar a requisição por uma pagininha que contém uma mensagem de erro, tá legal? Então, essa aplicação está aqui dentro do repositório. Existe um arquivinho aqui chamado de s3.tf, que contém os recursos na AWS que vão ser criados utilizando Terraform. Então, o primeiro recurso é um bucket que a gente vai criar, que vai ter um nome, né, que está externalizado numa variável aqui no arquivo. E aí depois recursos para configurar a permissão do bucket e dos arquivos que pertencem a esse bucket, né? Então, vou determinar quem é o owner do bucket, quais são as permissões do bucket, e por fim, um access control list para o bucket, tá legal? E por fim, né, não, de forma não obrigatória, eu só habilitei aqui versionamento do bucket para que se eu queira, num momento posterior, fazer uma sobreposição de um arquivo dentro do bucket, eu consigo guardando as versões anteriores dos arquivos que foram sobrescritos. Esse sim é um requisito mandatório, onde eu preciso configurar o meu bucket como um website, tá? Então aqui no meu código eu faço essa configuração. E, por fim, o código Terraform que vai fazer o upload dos arquivos HTML que estão dentro do diretório app para dentro do Bucket S3. Tá legal? Então, uma configuração de AC super simples para fazer o deployment de uma infraestrutura bem básica que vai criar uma pagininha web com conteúdo estático HTML para a gente. Muito bem. Então, vamos falar agora sobre os pipelines. Tá? Como que eu configuro um pipeline? Todos os pipelines que eu executo no GitHub, eles são criados e executados através de arquivos no formato YAML, que ficam dentro de um diretório reservado da GitHub. Então, se eu olhar aqui no meu repositório, eu vou ter um diretório chamado .github workflows, que se eu incluir arquivos no formato YML, no formato YAML, YML ou YAML, todos os arquivos que eu incluir aqui dentro desse diretório reservado, o GitHub vai entender que esses arquivos possuem instruções para executar um conjunto de tarefas de forma automática. Tá legal? Então, essa é a primeira informação que é importante para nós termos. Como que eu configuro e executo um pipeline dentro do GitHub? E a resposta é através de arquivos no formato YAML, que ficam guardados dentro deste diretório reservado de um repositório do GitHub, que é o .github/workflows. No nosso caso, a gente tem um código Terraform e a gente quer que esse código ele esteja executado automaticamente para fazer o deployment dessa infraestrutura dentro da AWS através de um fluxo automatizado. Então, para isso, eu vou configurar um pipeline que contenha todos os passos que eu desejo para serem realizados de forma automática toda vez que eu atualizar um código dentro do meu repositório. Então vamos dar uma olhadinha neste arquivo de pipeline, tá legal? Vou fechar aqui o S3, vamos deixar esse mapinha aberto e vamos abrir esse arquivo main.yml. O nome do arquivo poderia ser qualquer um, poderia ser main, pipeline, enfim, o nome aqui ele não é um nome reservado. O que é reservado é o formato e o conteúdo desse arquivo que vai estar dentro desse diretório. Tá? Então, no meu caso, o que eu desejo? Eu desejo o seguinte, toda vez
que eu atualizar o meu código Terraform, eu quero que este Terraform execute um processo de deployment desses recursos dentro do provedor AWS. Então esse é o meu desejo. Se eu tenho esse objetivo, eu vou configurar o meu pipeline para executar esse meu desejo. Tá? Então, eu vou dar um nome para esse meu pipeline, que eu chamei de Terraform Pipeline, poderia dar o nome que eu quisesse, e aqui eu dou a condição de trigger, de execução deste pipeline. Existe um conjunto de configurações que podem ser colocados neste bloco de código, mas aqui eu basicamente estou instruindo o meu pipeline a fazer o trigger, a fazer a execução do pipeline quando as condições que estiverem nesse trecho de código acontecerem. Que condição é essa? Aqui eu estou dizendo o seguinte: toda vez que acontecer um push de código para dentro do branch pipeline do meu repositório, o meu pipeline vai iniciar. Tá? Então, aqui no meu repositório, né, eu tenho dois branches. Eu tenho o branch main e tenho o branch pipeline. Se eu fizer um push de código para o meu branch main, o meu pipeline não vai iniciar. Por quê? Porque ele está configurado para trigar apenas quando acontecer um push no meu branch pipeline. Então eu tenho um outro pipeline, um outro branch configurado com o nome pipeline, que é o que eu utilizo para disparar o meu pipeline de forma automática. Toda vez que eu atualizar um código, fazer um push de código para o branch pipeline do meu repositório, o meu pipeline vai ser inicializado. Tá? Então essa é a condição de trigger do meu pipeline. Muito bem, aqui é uma outra seção onde eu posso configurar variáveis de ambiente que vão ser utilizadas pelos jobs do meu pipeline. Né? Pipeline, um workflow, ele tem um conjunto de tarefas que vão ser executadas. Tá? Essas tarefas elas podem ter conjunto de ações distintas. E essa seção de Environment Variables, de Env, eu simplesmente atribuo a uma variável que tem um nome, um determinado valor. E aí não preciso repetir este valor nas diferentes ações do meu pipeline, do meu workflow. Então, estou setando uma variável. E daqui para baixo, onde eu vou determinar a cadeia de execução de tarefas do meu pipeline. Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, ó, eu vou ter um job, né, um primeiro job, chamado de AWS. Eu poderia ter outros jobs aqui nessa cadeia, tá? Então, aqui é o meu primeiro job. Poderia ter um segundo job, por exemplo, para fazer um deployment também na Azure. Um outro job também no GCP e assim por diante. Inclusive, nos próximos vídeos a gente vai ver um pouquinho sobre deployment de IAC em ambiente multi-cloud. Nesse cenário a gente está fazendo em single cloud. Eu tenho um primeiro job que vai fazer deployment de infraestrutura dentro da AWS. Eu vou dar um nome para esse job e eu vou dizer qual é o runner, o GitHub Actions Runner, onde todos esses comandos que vão vir na sequência vão ser executados. O que é um runner? Runner é basicamente um recurso computacional que a GitHub vai inicializar em tempo de execução do meu pipeline. Todas as minhas ações vão ser executadas a partir deste runner. É como se a GitHub criasse uma máquina. E todas as ações do meu pipeline vão ser executadas dentro dessa máquina que a GitHub vai criar e vai gerenciar para executar as tarefas desse meu job. É como se eu estivesse executando o Terraform local da minha máquina, só que nesse caso não vão ser executados de forma local da minha máquina, eles vão ser executados dentro de um runner, de um recurso computacional gerenciado pela GitHub, de lá de dentro tudo vai ser executado, tá legal? E daqui para frente é os steps, os passos que eu estou definindo para serem executados dentro deste runner. Então, o primeiro passo que eu quero que seja executado dentro deste runner, né? Eu dei um nome para esse primeiro passo e especifiquei aqui o que eu quero que seja executado dentro desse runner, né? E tem uma função dos pipelines de GitHub que eu posso aproveitar um conjunto de comandos. Então, quando eu uso esse atributo uses, tem um conjunto de bibliotecas de comandos que podem ser executados que eu posso fazer reuso. Nesse caso, eu estou fazendo o reuso de uma biblioteca chamada de HashiCorp Setup Terraform, que vai ser executada dentro do runner. Então, o que eu estou especificando, basicamente, é o GitHub vai lá dentro do runner e faz o setup do Terraform, instala o Terraform para mim lá dentro. Tá legal? E não é qualquer Terraform, é um Terraform que vai ter uma determinada versão. Tá? Então, no meu primeiro passo, no meu primeiro step, eu estou especificando no meu workflow, no meu pipeline, que eu quero que dentro do runner seja instalado e configurado o Terraform com uma determinada versão. Depois eu faço um sanity check aqui para validar se o Terraform foi instalado com a versão correta. Então, eu crio um segundo passo, chamo esse passo, dou um nome para ele de Step 2, Terraform Version, e executo um comando, ó, run, lá dentro do runner. Então, lá dentro do runner vai ser executado esse comando chamado, que tem essa descrição, Terraform, espaço, menos version, que vai printar, vai gerar um output para mim com a versão do Terraform. Tá? É um
um cheque de sanidade, um sanity check. Passo 3, checkout GitHub repo. O que eu quero que seja feito aqui nesse passo 3? Eu quero que lá dentro do runner seja feito um clone do meu repositório do GitHub. Então, o que vai acontecer aqui? Né? A GitHub vai criar esse runner, essa máquina, e lá dentro dela, ele vai dar um git clone, o nome do meu repo. Por que eu quero que seja feito isso? Porque o meu código Terraform, ele está dentro do meu repositório. Se esse runner vai ser criado e eu quero que seja executado o comando Terraform sobre um código existente, eu preciso jogar esse código existente do Terraform para dentro do runner. Para fazer isso, eu vou ter que fazer um clone do meu repositório do GitHub dentro do runner. Existe uma função já disponível para os pipelines da GitHub para fazer isso para mim, que é essa função chamada de actions/checkout. Então, quando eu uso essa opção, automaticamente lá dentro do runner vai ser feito o clone do meu repositório, o código Terraform vai cair lá para dentro do runner. Beleza? Próximo passo que eu quero setar, eu quero configurar as credenciais de acesso à minha conta da AWS. Porque se eu vou executar o Terraform, eu preciso que a máquina onde tem o código Terraform esteja configurada com as credenciais de acesso à conta da AWS, onde aquele Terraform vai ser executado. Para isso, eu estou utilizando uma biblioteca chamada de AWS Actions, configure AWS Credentials, e estou especificando aqui 2 valores de variáveis com as minhas credenciais de acesso, que é o meu Access Key e o meu Secret Access Key. E aí eu estou utilizando aqui um recurso dos Actions, onde eu incluo o valor do meu Access Key, do meu Secret Access Key, dentro do próprio repositório do GitHub. Veja que ele está fazendo uma referência a um recurso chamado de Secrets do GitHub. Onde eu configuro isso, tá? Então, se eu for no meu repositório do GitHub, em Settings, Secrets and Variables e Actions. Então, aqui dentro, eu vou ter 2 variáveis do tipo Secrets, né, Environment Secrets, que vai ter um valor para esses 2 nomes de variáveis. Então, aqui dentro eu setei um valor para o meu AWS Access Key ID e um valor para o meu AWS Secret Access Key, que são utilizados aqui de forma automática pelo meu pipeline. Essa é a recomendação, é uma recomendação de segurança, para que você não exponha suas credenciais de acesso direto no código do teu pipeline. Você utiliza os recursos do próprio GitHub para fazer o gerenciamento dos seus ciclos. E especifico aqui qual é a região onde eu vou fazer esse setup de acesso à minha conta da AWS. Muito bem. Então, até aqui, os primeiros 5 passos são passos de setup. Né? Instalo o Terraform, faço um sanity check do Terraform, faço o checkout, né, o clone do meu repositório dentro do runner, configuro o meu runner para se autenticar a minha conta da AWS e agora eu vou para a execução do Terraform propriamente dito. São os passos 5 até o 9. Né? Então, o primeiro passo é inicializar o Terraform. Então, dentro do runner, com tudo já satisfeito, com os 4 primeiros steps já satisfeitos, eu vou lá dentro do runner executar o comando Terraform init. O Terraform init, ele vai a gente já viu ele, né, nos vídeos anteriores, se não tiver visto, dá uma olhadinha aí nos vídeos. Ele vai analisar todos os arquivos de configuração do Terraform, entender as dependências, instalar essas dependências para permitir que o Terraform seja executado. Tá? Depois, no passo 6, a gente faz uma validação de sintaxe do nosso código Terraform para ver se não tem nada quebrado. Então, a gente executa o comando Terraform validate, que valida a sintaxe, uma análise estática dos arquivos de configuração Terraform para ver se a gente não escreveu nenhum código quebrado. Tá? O passo 7, a gente vai fazer o processo de cara crachá, né? A gente vai pegar o nosso estado desejado, que é o que a gente incluiu dentro do nosso código Terraform, no nosso caso aqui dentro do S3.tf, e vai fazer uma comparação com os recursos que existem na nossa conta da AWS, o Terraform Plan. E o resultado disso a gente vai jogar para um arquivo que vai ser utilizado pelo apply. Então, o plan, ele vai gerar um resultado desse processo. Aqui até ele estava com o destroy configurado, vamos gerar o plan, né? E depois a gente faz o destroy para vocês verem. O destroy é para a gente destruir os recursos, comparar com o intuito de destruí-los, né? O plan aqui não. O plan eu vou pegar o meu estado desejado, tudo que está dentro do meu S3, e vou comparar com o que tem lá na minha conta da AWS. E ele vai gerar o resultado dessa comparação num arquivo chamado tfplan. Tá? Esse tfplan eu vou utilizar no próximo step para executar o apply. Então, se o tfplan tem alguma diferença entre o estado desejado e o que existe lá no provedor, o apply vai aplicar essas configurações. E por fim, eu vou executar aqui um último step de realizar uma verificação. Eu vou ver, né? O show é para ver todas as
propriedades dos recursos Terraform para os recursos que eu gerencio, tá legal? Então, basicamente, de uma forma resumida, galera, o que eu estou fazendo aqui é configurar o meu pipeline. Então, o que é um pipeline? Pipeline é um arquivo de configuração com algumas características reservadas, onde eu determino steps que vão ser executados dentro de um runner de forma automática baseada no trigger. Tá legal? Então vamos lá. O que eu quero agora é executar este pipeline. Como que eu faço isso? Eu preciso triggar esse pipeline. E as condições do trigger estão descritas nessa fase, como a gente mencionou. Tá legal? Vamos lá. Vamos para a execução do nosso pipeline. Aqui eu tenho alguns arquivos que eu alterei, né? Ele está falando que eu alterei aqui o main e o provider. Então deixa eu só ver aqui o que ele alterou. Tirou um comentário dentro do provider. E aqui no main a gente acabou de alterar para ele não executar o destroy, executar o apply de fato, tá legal? Então vamos fechar esses carinhas aqui. Vamos deixar só nosso. Vamos gerar aqui uma mensagem para o nosso push, né? Vamos colocar uma descrição aqui, por exemplo, né? Start pipeline to deploy S3 in app into AWS. Beleza? Então colocamos uma mensagem aqui do nosso commit. Vamos dar um sim. E vamos jogar isso lá para o GitHub. Tá legal? Então, a gente está utilizando aqui o VS Code para fazer o nosso Git add, nosso Git commit, o nosso Git push, tudo aqui pelo Visual Studio Code. Feito isso, vamos lá para o nosso repositório. Aqui no nosso repositório remoto, ele já tinha duas execuções que eu executei aqui há uma hora atrás para validar o processo. Tá? Agora ele já trigou um novo pipeline, Start Pipeline to Deploy S3 and App into AWS. Ele satisfez a condição de trigger lá do nosso pipeline e já startou a execução dos passos. Vamos dar uma olhadinha aqui nos estágios do nosso pipeline. Né? Então, o primeiro passo ele faz o Terraform Setup. A gente já viu lá no nosso pipeline, aqui ele só está mostrando a execução disso. Né? Então, aquela opção lá de Setup Terraform, ele setou o Terraform com a versão que a gente especificou. Aqui no Step 2 ele fez um Sanity Check, mostrando aqui o output do comando Terraform-version. O Checkout, ele tem aqui o clone do repositório para dentro do runner, né? Então aqui em Fetching the Repositor, ele vai fazer todo o processo de clone, né? Dentro do runner. Aí o Authenticate, ele vai setar as credenciais de acesso, né? Porque ele mostra ó, o Access Key ID, o Secret Access Key, a Region, então ele faz o setup dentro do runner para acessar a minha conta da AWS, e aí o Terraform Init, que é o que eu falei, que ele vai inicializar dentro do runner o Terraform baseado nas configurações de Terraform que a gente tem no nosso código. Muito bem, o que mais? Ele vai fazer um validate para verificar se tem alguma configuração inválida, que ele deu success, the configuration is valid. Se porventura que tivesse dado errado, ele ia dar uma mensagem de erro e não ia executar os próximos passos do meu pipeline, porque o nosso pipeline está numa cadeia de passos sequencial, onde cada passo seguinte ele depende do passo anterior. O passo anterior tem que ter sido executado com sucesso para ele seguir o próximo passo e assim por diante, tá? Esse foi o nosso pipeline. E depois do validate, ele vai executar o plan com a comparação do estado desejado no meu código versus o que existe lá dentro da AWS. E aqui ele está mostrando, ó, Terraform plan menos alt TF plan, utilizou aqui o Terraform para executar as seguintes ações, ele vai criar um bucket, e aí ele mostra todo o resultado de comparação. Vai criar aqui uma ACL, um owner, um public access, o versionamento do bucket, vai setar lá o bucket para trabalhar no modo de web server, vai jogar um objeto para o bucket chamado error.html, index.html, enfim de papo. Então, ele mostra aqui o resultado dessa comparação, dizendo que existem 8 recursos que, no meu código, como estado desejado, não existem no provedor, e ele vai criar isso para a gente. Tá? O próximo passo é executar o apply para aplicar essas alterações. E aí ele foi criando os recursos. Então veja, ó, creation do bucket succeed, create as configurações de segurança, creation complete aqui para configuração de segurança, creation complete para configuração de web server do bucket, criando aqui o ACL do bucket, creation complete after x seconds, creating o index.html dentro do bucket, creating o error HTML dentro do bucket, creation complete. E aí no final ele deu um relatório dizendo, ó, 8 recursos adicionados dentro da tua conta AWS, e ele trouxe até um output com a URL da nossa aplicação. Né? Então a URL do bucket S3, onde tem nossa aplicação. Se a gente abrir aqui, vou abrir uma janelinha privada essa parada. Olha lá. Então aqui ele já trouxe a nossa URL com o conteúdo que a gente quer. Vamos fazer um teste aqui para um outro endpoint para ele forçar a trazer a pagininha de erro lá. Então coloquei um barra lá aqui,
eu espero que esse endpoint resist ele aponte para a página de erro. Então, de fato, o nosso deployment está funcionando. Aí aqui, por final, ele mostra o último step do nosso pipeline, que é o Terraform Show, com as informações do Terraform para cada recurso gerenciado. Então, no caso do bucket, quais são as configurações agora, lá na AWS, para esse bucket? Ele mostra o resultado do Terraform Show para cada um dos recursos gerenciados com Terraform. Beleza, pessoal? Então, o que é um pipeline? Pipeline nada mais é do que um processo automatizado de um conjunto de tarefas, de um fluxo de trabalho que eu posso startar automaticamente, baseado numa necessidade no meu fluxo de CI e no meu fluxo de CD. Maravilha! Espero que tenham gostado e acompanhem os próximos vídeos do canal. Um abraço e até mais.